Bom dia, meus queridos irmãos. É com prazer que cumprimento a todos e mais uma vez termos a alegria de juntos abrirmos a palavra de Deus e prosseguirmos em estudos tão interessantes como desse trimestre, Cristo e a sua lei. Vamos hoje analisar a quarta lição desse segundo trimestre de 2014 e para tanto gostaria de convidá-los para uma prece. Querido Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde e pelas orientações que Tu nos tens trazido, as lições diárias ao longo de nossas vidas. Queremos também Te pedir que perdoe onde temos faltado contra Ti e nos abençoe nos dando sabedoria e nos dando a Tua direção para que a Te adoremos em espírito e em verdade, façamos a Tua vontade. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. É o que Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje, Cristo e a lei no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Cristo faz um paralelo das bem-aventuranças com as leis civis, mosaicas, e também a lei moral. A lei moral dela foi inspirada, e é inspirada até hoje, as leis civis de qualquer parte do mundo. E as leis cerimoniais até o Calvário também foram inspiradas em cima de leis mosaicas. Mas o paralelo principal que nós vamos evidenciar aqui hoje é entre a lei moral e a lei mosaica do ponto de vista civil e a aplicação dentro do contexto social e religioso no mundo em que vivemos. O verso principal está em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, que diz: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas, que é o Antigo Testamento. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota e nem um tio é para ser tirado da lei sem que tudo seja cumprido, passo a passo. Cristo fez a parte dele e nós temos a nossa parte, de por amor a Ele, em reconhecimento da salvação que Ele nos deu. Nós temos consciência dessa salvação que Ele nos dá de graça. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. No segundo tema da lição, tratando aí do J, o tio, o I, o tio, é muito interessante que aqui se estende até o verso 20, aonde diz que qualquer, pois, então, que pegar qualquer um desses mandamentos, por menor que seja, ensinar aos outros, será considerado ínfimo pelo reino dos céus. E o que os pegar e os guardar e os ensinar, será considerado grande pelo reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Nós já até comentamos isso na lição anterior, que o hipócrita, ele ensina o que ele não pratica. Mostra a salvação, o caminho reto para alguém, já é alguma coisa, mesmo pulando o buraco. O hipócrita, infelizmente, como nós vimos na lição passada mesmo, ele se especializa, na verdade, em coar mosquito e engolir camelo. Isso aí fica bom que dói. Não sei como é que passa, né? Sucuri também engole animais de grande porte. Mas vai abrindo o cantinho daqui do maxilar e vai embora, né? Deve ser desse jeito, imagino. Mas os que guarda e ensina assim como é considerado um grande. E não como um ínfimo, que ensina a salvação para os outros e ele mesmo pulando no buraco. É o fato do I, do J ou do tio, que é muito importante. E outro detalhe: se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Nós sabemos que aqui eles viviam numa servidão romana e tinha muito ódio dos seus dominantes, no caso do governo romano, do Império Romano. E isso, de uma maneira inevitável, acabava contagiando o povo
com essa espécie de sentimento que alastra, e não só contra os governantes, mas também acaba alastrando entre o povo em comum. Porque nem todos têm a mesma educação, nem todos têm o mesmo esclarecimento, tanto cultural quanto religioso, como acadêmico, ou social, seja como for. Então, ódio de maneira alguma, e justiça com as próprias mãos de maneira alguma, deveria ser praticada em época nenhuma. E aqui, o que a lição vai entrar abordando com mais detalhe é com isso. Observe que ele entra já no terceiro tema, homicídio. Ele já pega o 6º mandamento de cara, em Mateus 5, 21 e 26, ele faz uma conexão do mandamento que está em 13 com o Êxodo 21, 12 e Levítico 24, 17, que é a lei de Moisés, que ele adotou, que nós vamos ver daqui um pouco de onde que veio essa lei, e Deus autorizou a adotar, porque já vinha praticando de culturas antigas. Antes do dilúvio já se praticava, e depois do dilúvio continuou a mesma coisa. E o povo hebreu, o povo de Deus, adotou, porque foi uma questão de educação mundial, que tinha valor de peso e medida igual, e dava resultado, porque senão não teria durado tantos anos, e ainda quantas culturas até hoje ainda preservam muito dessas leis. Inclusive a nossa cultura tem muita coisa dela, que nós vamos daqui um pouco analisar um pouco melhor sobre isso do ponto de vista histórico e religioso. Mas aqui a questão levantada é que se alguém comete homicídio, também por essa lei mosaica de cunho civil, deveria também ser morto. Pena de morte. Mas ao analisarmos a partir do verso 21 em diante, então, no verso 21 mesmo, Cristo remonta, como eu disse, a lei mosaica, né? Sobre a questão das punições e arrocha o nó. Mais um pouco. No verso 21, ele confirma as punições do Pentateuco, citadas acima, nesses, onde eu falei, ali em Êxodo 21, verso 12, Levítico 24, 17. E ele ainda, dizendo no verso 22, ele diz que não precisa nem matar. No verso 22 do capítulo 5, Jesus não precisa nem de matar para estar cometendo homicídio. Basta chamar o irmão de raca. Raca, que ele está dizendo aí, tratar a pessoa de forma pejorativa, matar de raiva. O bullying, por exemplo, é um exemplo muito prático de matar alguém de raiva. Dar mau testemunho, passar a perna nos outros, fazer raiva nos outros por mau testemunho. Está tudo dentro desse contexto em que se aplica de forma extensível. É o arroxo de nó que eu estou dizendo, que dentro da lei mosaica não previa, mas na lei de Cristo prevê. Só que a morte aqui não é de espada, não é pro sono da morte, não. A espada que ele está falando aqui é do fogo do Gina, fogo do inferno, que é onde vai esse tipo de crente marca-traque, que fica fazendo raiva nos outros dentro da igreja e lá fora no mundo. Lobo vestido de ovelha dentro da igreja, joio dentro da igreja disfarça de crente e lá fora disfarça de mundano. Se vê um irmão, um pastor, ou um líder religioso da sua igreja passando na rua, ele esconde até debaixo de caminhão andando, porque ele vive disfarçando de mundano, não quer que ninguém o veja. Apocalipse capítulo 20, verso 10, é o fogo que ele vai, é o fogo do Gina, que aqui ele fala do fogo do inferno. E lá no capítulo 21, verso 8, que é homicida também, que envolve no caso dessa extensão de Cristo, está contado lá junto com aquela raça, com aquele time que vai ser queimado então. Apocalipse 21, verso 8, os homicidas, né? Imagine que a igreja é uma UTI
E como pode então alguém entrar para lá só porque está pior do que a gente? Querer ter a intenção maldosa, ao invés de buscar a cura do médico dos médicos, é ir fazer mais maldade, prejudicar quem já está tentando melhorar. Ou alguém que já está até bem lá dentro, de uma hora para outra, resolve dar uma de filho pródigo, sair embora dentro da própria igreja, apostatar dentro da própria igreja, dando mau testemunho dentro da própria igreja. O filho pródigo pelo menos foi lá morar com os porcos. Para que viu que o trem apertou. Agora tem gente que vira filho pródigo, fica dentro da igreja dando rasteira nos outros, dando rasteira dando rasteira em cobra, dando nó em goteira e varrendo, matando os outros de raiva. A igreja é UTI. Lá não é céu, nunca foi. A maior mentira que o diabo inventou é falar que a igreja é o céu. Deveria ser, mas não é. Ela é uma UTI. O planeta inteiro é um hospital. Todos os seres que pecaram, que tomou essa doença do pecado, moram aqui. Apocalipse 12:12 é claro, foi lançado aqui. Todos os rebeldes do universo. Agora, entrou para dentro da igreja, é para buscar a cura do médico dos médicos. Não é para arrumar confusão. Lá você aprende com quem sabe mais e ensina para quem sabe menos. Você ajuda quem pode menos, ajudado por quem pode mais. No sentido do instrumento na mão de Deus. Mas todos são usados por Deus e todos receberão a cura lá dentro de forma igual. O dia que Jesus voltar, todos serão transformados de corpo incorruptível para incorruptível e viver a imortalidade. E viver a imortalidade. Ofensas de qualquer tipo. Em resumo, do verso 23 ao 26 do capítulo 5 de Mateus. Ofensa de qualquer tipo. Qualquer tipo de pendência com seu irmão. Antes de você ir lá levar a sua oferta, não passa peroba na cara para ir levar a oferta, não. Vai reconciliar primeiro com teu irmão. Vai pedir perdão. Vai consertar o piseiro que você fez na vida dele. Arrependa-te do teu pecado e busca a cura. Se você não pode pagar para ele o prejuízo que você deu para ele agora, você vai pedir perdão pelo menos, e assim que você tiver condição, você vai trabalhar para procurar pagar. Se eu te perdoar, perdoou. Se não perdoar, você vai ter que pagar. E se você nunca der conta de pagar, se arrependeu, não teve jeito, não tem nenhum pecado imperdoável, Deus vai te perdoar. Infelizmente, a UTI é para gente doente. E é por isso que nós estamos nesse mundo. A graça é para isso. Mas se você tem condição, Deus te deu condição de você resolver, você vai lá e resolve. Antes que possa ser tarde demais. No quarto tema, ele já entra no sétimo mandamento, adultério. No capítulo 5 de Mateus, verso 27 ao 32. Aqui tem dois pontos a ser levantados. Primeiro, a questão que Martinho Lutero falou um dia. Ninguém pode impedir do passarinho passar voando por cima da cabeça. Mas pode impedir de fazer ninho na cabeça. Assim é um pensamento. Então, se você olha com segundas intenções, você está deixando o passarinho fazer ninho na sua cabeça. Quando você perceber, você não dá conta de dormir mais sem aquele passarinho, muito menos de levantar sem ele, que aí vem o problema. E aí já era. O adultério começa no planejamento pecaminoso e termina na consumação do fato. Por isso que ele disse. E por isso também que ele disse, orai sem cessar. E a principal base de qualquer oração, a primeira coisa é o perdão. Por enquanto é só entre você e Deus. Agora se você leva avante a consumação, você leva para a lama o nome de Deus e do seu povo. E as consequências são avassaladoras. Um segundo ponto aqui nessa questão é lembrar que naquela cultura que Cristo disse isso, era e é até hoje, em boa parte dela,
praticada legalmente a poligamia. Então, adultério, no caso daquelas culturas que praticavam a poligamia, só era adultério com mulheres que não fizessem parte do matrimônio deles. Agora, na nossa cultura, aqui ocidental, aqui é monogamia, é uma só. Inclusive a Bíblia orienta aos líderes de igreja, de qualquer cultura daquela e dessa, que sejam maridos de uma só esposa. Isso é conselho bíblico, conselho divino. Passou de um aqui na nossa cultura, já caiu no adultério. É automático. A transgressão matrimonial, a traição matrimonial é adultério. Em muitos países é até crime. Inclusive é de onda em alguns países. E em outros só vai maneirando, não é nem crime mais, né? E lembrar de outro detalhe interessante. Salomão, que foi chamado de amigo de Deus, tinha milhares de esposas e concubinas. E foi chamado de amigo de Deus. Mas nós, que somos chamados de maneira mais evidente para a missão do ID, temos conselhos de ser marido de uma só esposa, nós somos chamados de filhos de Deus, não é de amigo, é de filhos de Deus. Que bonita essa comparação, não é mesmo? Que a palavra nos dá. No quinto tema agora, ele já entra no nono mandamento. Mateus capítulo 5, verso 33 ao 37. Promessas, promessas, promessas. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Nisso aqui está embutido toda e qualquer forma de promessa, juramento, mentira. Lembrando do que Cristo disse em João 8,44, que quando a gente mente, nós estamos nos identificando com o nosso pai, entre aspas, que é o diabo, que é o pai da mentira. E ele não só é mentiroso, mas como é homicida, desde o princípio. E quando a gente mente, se identifica com ele, está querendo se identificar com ele, como filho dele, e não filho de Deus. Porque quem mente, seja pelo gasto, seja do jeito que for, seja por brincadeira, está se identificando como filho do diabo. Brincadeira com pecado, nem pensar. O casal se estrepou por dar ouvido, por brincar com o pecado, os nossos primeiros pais. E não é diferente hoje. E a mentira é um dos pecados citados nos 10 mandamentos, que devemos ter muito cuidado. E lembrar que lá naquela lista de Apocalipse 21, verso 8, tá lá os mentirosos, no meio do bando todinho, de condenados que vai para aquele foguinho ajeitado, que vai passar a régua de vez na história do pecado, do diabo e seus anjos e companhia limitada. A outra coisa, lembrando ainda do exemplo prático nos dias de Cristo, Ananias e Safira. A mentirinha bobinha que eles arrumou, vocês viram o que é que deu, né? 2 presuntinhos rapidinho. Um puff no chão e logo aos pés do seu marido, puff também. Não brinque com o pecado, muito menos com Deus. A palavra de Deus é coisa séria. O sexto tema que nós vamos entrar agora da lição, remontando Mateus capítulo 5, verso 38 ao 48, o título da lição é Lex Talionis. Observa que esse Lex Talionis, o T é minúsculo, de fato. Sabe por quê? É conhecida também por lei de talião, também com T minúsculo. Como vimos, ela não deriva de nome próprio, mas o criminoso é punido taliter, talmente, do contexto dessa lei. O termo vulgar mais conhecido dessa lei foi justamente esta citação de Cristo no capítulo 5, logo no verso 38. Ele chama ela de lei de olho por olho e dente por dente, fazendo alusão à lei adotada por Moisés, autorizada por Deus, e que não foi Moisés quem criou. Como eu disse, isso foi praticado desde os antigos sumérios
descendentes de Caim. Os antediluvianos, de um modo geral, adotaram essa lei. E depois do dilúvio, da mesma forma. A orientação de Cristo relativa a essa lei, lex talionis, ou olho por olho, dente por dente, se nós observarmos do verso 39 até o 48, Cristo ele não condena essa lei mosaica, chamada ali de lei mosaica, por se tratar de lei dos hebreus, nem sequer a critica, mas pelo contrário, ele nos dá uma verdadeira lição de amor e humildade, e principalmente, jamais fazer justiça com as próprias mãos. Inclusive, lições de andar 2 milhas, né? O teu inimigo pede para andar 1 milha, você anda 2 com ele. Se ele te pedir a capa, você dá a túnica também. Se ele bater do lado esquerdo, dá a face direita para ele bater. Orai pelos vossos inimigos. E lembrando aqui, quem sabe, na influência principal do ódio que os judeus tinham dos romanos. E etc, etc, etc. Agora, a máxima dessas orientações de Cristo dentro desse contexto, nós encontramos na altura do verso 48, onde ele diz: sede perfeitos como é vosso Pai Celestial. Claro que é cada um na sua esfera, o homem na dele e Deus na dele. Mas olhando para essas orientações, temos o foco de luz. Aí da luz maior, somos usados como luz do mundo. E atraímos pessoas das trevas para as luzes. E somos sal na terra, dando tempero para as pessoas. Agora um pouquinho de história sobre essa lei de talionis, ou lex talionis, não vai fazer mal não. É muito interessante que essa história, passada também no filtro bíblico, reflexivo, vai nos dar uma dica geral, não só para nós, mas para governos, para igrejas, para refletir um pouco sobre o conteúdo desta tão antiga lei. O autor dessa transcrição, dessa lei de Talião, foi justamente Hammurabi, que foi contemporâneo de Abraão, contemporâneo, e governou o reino assírio-babilônico todinho, Mesopotâmia toda, e também, tanto a região que hoje conhecemos como Iraque, como Irã, ele governou tudo, e teve domínio sobre o mundo daquela época. Em 1901, da era cristã, uma expedição francesa encontrou na antiga Mesopotâmia, correspondente à cidade de Suzã, porque essa lei, esse achado, teria sido deslocado para lá por volta de 1200 a.C., para a cidade de Suzã. Esse monumento monolítico, talhado em rocha de diorito, com 46 colunas de escrita cuneiforme acádia, com 282 leis, 3.600 linhas. A peça tem 2,25 m de altura, tem 1,60 m em cima, ela é arredondada, e embaixo a base tem 1,90 m de circunferência, de diâmetro. A aplicação básica é exatamente o título dessa lição: a Lei de Talião, que deu origem ao título da lição. Ela era aplicada basicamente contra falso testemunho, roubo e receptação, estupro, escravos e ajuda a fugitivos. Um exemplo de disposição contida nesse código, no artigo 25, no parágrafo 227, se um construtor edificar uma casa para um avilum, ou avilum, avilum eram homens trabalhadores, empreendedores, fazendeiros, pessoas livres, e não reforçou o seu trabalho de construção dessa casa, e a casa cair, vindo a matar o dono da casa, esse construtor será morto. Esse é um dos códigos. Se fosse aplicar hoje, hein? Esse tanto de prédio caindo por aí afora, meu Deus do céu, misericórdia. Veja que é interessante o que o apóstolo Paulo, que se ele auto se denomina imitador de Cristo,
ele também não invalidou essa mesma lei, que em suma era a pena de morte. Vejam o que está escrito em Romanos, capítulo 13, verso 1 ao 4. O título: submissão à autoridade. Agora, olha o que Paulo vem dizendo, preste bem atenção. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus, seja o governo, sejam juízes, magistrados, seja o que for, desembargadores, presidentes, prefeitos. Por isso não resistam à autoridade. Quem resiste à autoridade, à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e não terás temor dela. Preste bem atenção no verso 4 agora. Porquanto ela, a justiça, é ministra de Deus para o teu bem. Essa autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois, não trará debalde a espada, pena de morte. Porque é ministro de Deus e vingador da ira de Deus contra aquele que pratica o mal. Não foi eu que escrevi a Bíblia, não. Está escrito aí. Observe no que o verso 4 que ele está dizendo, que a justiça humana, com a justiça humana, como ministra de Deus, ela é para aplicar a espada. E só aplica, que é a pena de morte aí nesse caso, em quem pratica o mal. Trocando em miúdo, criminoso que não tem conserto. Profissional do crime. Não interessa se é de colarinho branco ou de colarinho preto, ou sem colarinho. Uma observação curiosa também. Inclusive os textos auxiliares aí do manual da lição, como Êxodo 21, 22 a 25, Levítico 17, 21 e Deuteronômio 19, 21, chamando essa mesma lei autorizado por Deus e tida como lei da retaliação, que é o mesmo significado da lei de talião, ou lex talionis. Ou seja, da ótica divina, pelo relato bíblico, a pena de morte para crimes hediondos e específicos tinha um propósito evidente de educação social e comunitária, paz mundial, direitos humanos de pessoas livres e totalmente preservadas e comprometidas com o bem-estar social. E isso sem falar na prevenção do aumento desse tipo de crime, né, causando temor aos malfeitores. A superlotação de carcerária, evitar isso também. A consequente inevitável e terrível qualidade de vida dos presos que ainda poderiam ser recuperados, ainda que tivessem trabalhando como escravos para alcançarem a liberdade. Isso sem falar na economia, aos cofres públicos. Evidentemente melhoraria a saúde e a educação de qualquer nação em qualquer época. E nem se fala então na segurança pública de qualquer época. Por incrível que pareça, pela ótica humana, de bons e humanitários propósitos da Organização de Direitos Humanos, os resultados estatísticos reais e visíveis mais comuns têm sido a superlotação do sistema carcerário, a inevitável mistura de presos recuperáveis com presos irrecuperáveis, que mais cedo ou mais tarde se voltará contra a própria sociedade, que os próprios organizadores de qualquer princípio sério ou não façam parte, vai ser vítima dessa superlotação e contaminação
de presos recuperáveis com presos não recuperáveis, sendo uma prova cabal que a intenção é bonita, mas a realidade é terrível. No Brasil, a lei de crimes hediondos, a lei de número 8.072 de /90, ela foi promulgada em 25 de julho de 1990. Observe uma estatística avaliada pelo Ministério da Justiça entre 1992 e 2013, que enquanto a população civil do país cresceu nesse período 36%, a população carcerária cresceu 403,6%, contra 36% da população brasileira comum, livre, civil. Segundo um estudo realizado pelo Centro Internacional de Estatísticas Penitenciárias, ligados à Universidade de Essex, no Reino Unido, a média mundial de encarcerados é de 144 presos por cada 100 mil habitantes. Presta atenção, 144 presos por cada 100 mil habitantes, média mundial. Mas o nosso Brasilzinho tem 300 presos por cada 100 mil habitantes. Temos mais de 574 mil presos, sendo a quarta população maior carcerária do planeta Terra, atrás somente dos Estados Unidos, com 2,2 milhões, a China com 1,6 milhões e a Rússia com 740 mil por cada 100 mil habitantes, a população carcerária. O Brasil é a quarta maior do planeta. A lei brasileira para crimes hediondos são considerados estupro, está lá na lei de Italião, lá da antiguidade, atentado violento ao pudor, homicídio, sequestro, latrocínio e tráfico. Estes são punidos com mais rigor. Mas só uma curiosidade, o período do estudo que o Ministério Público levantou, de 1992 a 2013, que mostrou aquele crescimento de 403,5% contra 36% da população normal, por ironia do destino, coincidência, foi exatamente o momento em que se despontou no país e até mesmo no mundo a exorbitância e aumento do tráfico de drogas, envolvendo inevitavelmente a alta na violência, nas calamidades sociais diversas. Não tenho a menor sombra de dúvida que, inspirados em leis antigas, preservadas e autorizadas pelo próprio Criador durante toda a história dos tempos bíblicos, essa espada citada por Paulo em Romanos 13:4, sendo a justiça a própria ministra de Deus para a devida aplicação da lei, é a maior parte do sufoco, do alívio social, da reeducação segura de presos recuperáveis, com sobra inclusive indiscutível de capital, de verba, não só para construir novos presídios, mas conceitos inovadores na recuperação de detentos, e eu digo, ainda sobraria muita verba para se aplicar na saúde, na educação e na segurança pública, principalmente olhando para a população carente, combatendo, ajudando no combate à própria miséria, porque o custo operacional, o custo de um preso para o Estado, que, meus irmãos, não queira nem, é escandaloso a verba que se gasta com isso. Agora eu pergunto, psicopata não tem cura, traficante é um demônio social que levanta a violência no mundo inteiro, a desgraça vive, o inferno vivo do planeta. Políticos desonestos que desviam fortunas bilionárias, trilionárias, dinheiro do povo que soa para pagar, para dar imposto, para o governo ter condição de dar qualidade de vida, ser usado como instrumento nas mãos de Deus. Esse tipo de gente
tem conserto. Só o sono da morte, porque no corredor, né? Ele vai ter um jeitinho arrumado, vai ter tempo para refletir. São casos que durante o tempo que eles vão passar lá no corredor da espada, né? Eles, como Paulo disse, né, vai ter tempo para evitar o fogo do Gina, aquele que Jesus falou aí em São Mateus 5, verso 22, que é o mesmo lá do Apocalipse 21, verso 8, capítulo 20, o verso 10, né? O fogo do Gina não tem jeito, mas o fogo, o sono da morte, ele se prepara do mesmo jeito que um doente terminal dentro de um hospital que cuida de doentes assim. Quando ele vê que os médicos vê, a junta médica vê que aquele doente não tem mais jeito, lamentavelmente ele chama a família, entrega o doente para ele morrer em casa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem lá fora fila de gente esperando desocupar um leito, porque de muita gente que tem condição, que tem cura, tem chance ainda, e aquele que não tem chance é mandado para morrer em casa. Isso acontece no mundo inteiro. E esse tipo de preso hediondo, gente, homens pedófilos que estupram criança, pessoas que traficam pessoas para tirar órgãos. Já pensou, os caras que traficam órgãos, se eles fossem punidos com esse tipo de lei, eles ser doadores de órgão, tanto que está faltando órgão, pegar cada marginal desse e colocar eles para poder doar órgão. Levou para doar órgão? Não foi? Então vamos doar o seu agora. A sua equipe todinha, vem cá. Rim vai para um, vai, tá. E deixa vivo e vai preso. Fica lá preso. Dá para o cara para trabalhar em serviço pesado. Leva esse. Muitos presos vai ter recuperação trabalhando em serviço pesado. Outros vão ter recuperação estudando. Construção de ferrovias, rodovias. Para que ficar gastando fortunas e fortunas? Sendo que com a população carcerária desse tamanho, vigiada pelo Exército ou pela Polícia Federal, o tanto de economia que vai ter em qualquer parte do mundo. E vai sobrar dinheiro para ter boa saúde, boa educação, boa alimentação, segurança pública, etc. e etc. Meus amados irmãos, não estou aqui fazendo nenhuma apologia à sentença de morte, mas apenas uma analogia inspirada na Bíblia, que de Gênesis ao Apocalipse não tem um só texto que critique ou que condene essa lei. Condena sim, fazer com as próprias mãos. Para finalizarmos, lembre que a chuva cai sobre os bons e sobre os maus. Deus quer salvar todo mundo, os do corredor da morte, os encarcerados que têm recuperação, e aqueles que às vezes estão dentro das igrejas é pior do que os encarcerados, de tão terríveis que são, só a justiça que ainda não sabe. Deus quer salvar eles também, quer salvar a mim e a você, que estão pregando o Evangelho. Só que por bem-estar social, os casos que estão tomando espaço de pessoas que têm recuperação, é melhor desafogar. Com a ministra de Deus, com a espada de Deus, como justiça autorizada e colocada por Deus na terra, para minimizar um pouco do sofrimento que nós temos nesse mundo. E isso não foi eu que escrevi, está escrito na Bíblia, não adianta encrencar comigo não. É a palavra de Deus que mostra. Porque os resultados na prática que a gente vive é isso aí. Sétimo e último tema: Jesus toma separadamente os mandamentos e lhes expõe a profundidade e a largura das reivindicações. Em lugar de remover um jota de sua força, ele mostra quão vasto é o alcance de seus princípios. Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 310. Que Deus abençoe a mim e a você, meu querido irmão. Que a compreensão a respeito desse tema possa nos levar à reflexão de sermos pessoas melhores, que saibamos amar o próximo como a nós mesmos
jamais tentar justiça com as próprias mãos, por mais raiva que a gente passe, com muita gente que nos ataca de forma diabólica, tanto dentro da igreja como fora, mas que oremos a Deus em espírito e em verdade, para que assim sirvamos a Deus e um dia possamos ser contados entre aqueles que entrarão no reino eterno. Senhor Deus, toma-nos em tuas mãos e encha-nos da tua justiça, do teu amor, da sabedoria do teu reino, para que te sirvamos e te adoremos sempre na beleza da tua santidade e do teu amor. Abençoe cada lar representado que está assistindo e ouvindo a tua palavra neste momento. Que a tua bênção seja extensiva a todos nós. É o que te suplicamos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.